A paz do Senhor, e hoje somos chamados a examinar uma das narrativas mais estranhas e ao mesmo tempo mais profundas de todo o cânone bíblico, a saga de Balaão, o profeta mercenário e sua jumenta que falava. À primeira vista, Números 22 a 24 pode parecer uma fábula infantil, mas não se enganem. Estamos diante de um estudo teológico complexo sobre a soberania de Deus sobre as nações, a psicologia da ganância religiosa e a cegueira espiritual daqueles que afirmam ver o invisível. Para entender a gravidade deste evento, precisamos sair da nossa mentalidade ocidental moderna e pisar na poeira da idade do bronze tardia. Precisamos começar com a geografia e a geopolítica. Israel, sob a liderança de Moisés, acabara de sair de 40 anos de peregrinação no deserto. Eles não eram um bando de nômades desorganizados. Eram uma força militar formidável que havia aniquilado os dois reis amorreus mais poderosos da região, Sion e Og. O acampamento de Israel agora cobria as planícies de Moabe, uma vasta área de estepe a leste do rio Jordão, logo acima do Mar Morto. Do alto dos penhascos de Moabe, o rei Balaque olhava para baixo e via um mar de gente. O texto diz que Moabe teve grande medo. Balaque sabia que militarmente ele estava acabado. Ele precisava de uma arma não convencional. Ele precisava de guerra espiritual. É aqui que entra Balaão, filho de Beor. A Bíblia nos dá uma coordenada geográfica precisa. Ele era de Petor, que está junto ao rio, o Eufrates. Arqueologicamente, isso coloca Balaão na Alta Mesopotâmia, atual fronteira Síria-Turquia, a cerca de 600 quilômetros de Moabe. Por que Balaque mandaria buscar alguém tão longe? Porque na Mesopotâmia florescia a casta dos Baru, videntes e adivinhos profissionais renomados por sua capacidade de manipular os deuses através de rituais complexos. Balaão era uma celebridade internacional do ocultismo. A crença antiga era que os deuses eram territoriais e podiam ser subornados. Balaque queria que Balaão invocasse o Deus de Israel e o convencesse a abandonar seu povo. A negociação é um estudo sobre a corrupção humana. Balaque envia uma comitiva de alto nível com o preço da adivinhação nas mãos. Balaão, inicialmente, recusa. Ele consulta Yahvé, o que prova que ele conhecia o nome sagrado, embora não tivesse aliança com ele. E Deus diz, não irás. Mas Balaque, como todo político desesperado, acha que não significa o preço está baixo. Ele envia príncipes mais nobres e promessas de honra ilimitada. E aqui Balaão cai. Ele diz a frase teologicamente correta. Não posso traspassar o mandado do Senhor, mas seu coração cobiçoso o trai. Rogou-vos que fiqueis aqui, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Irmãos, aprendam isto. Quando Deus diz não, buscar uma segunda opinião é rebelião. Balaão queria que Deus mudasse de ideia para que ele pudesse ficar rico. Deus, então, usa sua vontade permissiva. Ele diz, vai. Mas isso não é uma bênção, é um teste judicial. Deus permite que o homem siga a cobiça do seu coração para, no final, frustrar seus planos. Balaão sela sua jumenta e parte. O texto diz que a ira de Deus se acendeu porque ele ia. Isso parece contraditório, mas no hebraico a ênfase está na intenção do coração. Balaão estava indo com a intenção ávida de amaldiçoar e lucrar, não de obedecer. E então temos o confronto no desfiladeiro. O anjo do Senhor, que muitos teólogos identificam como uma cristofania, o Cristo pré-encarnado, bloqueia o caminho com uma espada desembainhada. O cenário geográfico é crucial aqui. Provavelmente eles estavam atravessando os desfiladeiros do rio Arnon, uma região de cânions profundos e caminhos estreitos ladeados por muros de pedra de vinhas. O vidente, o homem pago para ver o mundo espiritual, está cego, mas a jumenta, um animal irracional, vê o gládio divino. A cena se desenrola em 3 atos de afunilamento. O campo. O anjo aparece, a jumenta se desvia para o campo. Balaão a espanca.
O muro. O caminho se estreita entre muros de vinhas. A jumenta se espreme esmagando o pé de Balaão contra a pedra. Ele a espanca mais forte. A dor física de Balaão reflete a dor espiritual que ele causará a si mesmo. O beco sem saída. O anjo se põe num lugar onde não há como passar. A jumenta, aterrorizada, deita-se no chão. Balaão, cego pela fúria, espanca o animal com seu bordão. E então, o absurdo santo acontece. Deus abre a boca da jumenta. Não é uma fábula de Êxopo, é um milagre de repreensão. A jumenta fala com lógica impecável. Por que me bates? Eu não te servi fielmente a vida toda? A irracionalidade de Balaão é tamanha que ele discute com o animal. Ele está tão cego pelo ódio e pela pressa que não percebe o milagre. Então Deus desvenda os olhos de Balaão. Ele vê o anjo. O anjo diz: a jumenta viu-me. Se ela não se desviara, eu te mataria e a deixaria viver. A ironia é devastadora. A jumenta tinha mais percepção espiritual que o profeta. O animal salvou a vida do grande vidente. Balaão é humilhado ao pó. Ele aprende que não tem poder nenhum a não ser o que Deus permite. Ele chega a Balaque não como um mago poderoso, mas como um homem aterrorizado, com a espada de Deus ainda brilhando em sua memória. Chegamos agora aos altos de Moabe. Balaque recebe Balaão e o leva a uma série de picos estratégicos: Bamote Baal, o cume de Pisga e o cume de Peor. A estratégia era visual. Balaque queria que Balaão visse o vasto acampamento de Israel, para que o mal olhado e a maldição pudessem ser lançados. Em cada local, um ritual elaborado: 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. A numerologia sagrada antiga sendo usada para manipulação pagã. O cheiro de carne queimada e sangue enchia o ar. Balaque esperava que o Deus de Israel fosse comprado por churrasco. Mas algo extraordinário acontece. Balaão, que normalmente usaria agouros, técnicas de adivinhação como ler fígado de animais ou observar pássaros, de repente é tomado pelo Espírito de Deus. Ele não consegue controlar sua própria língua. Primeiro oráculo. Ele declara que Israel é um povo separado, que habita só. Ele profetiza a multiplicação irrefreável. Segundo oráculo, Balaque tenta mudar de lugar, achando que a perspectiva estava errada. Balaão declara: Deus não é homem, para que minta. Ele não viu iniquidade em Israel. Isso é teologia da graça pura. Israel tinha pecados, sim, mas sob a aliança, Deus os via como justos. Contra Jacó não vale encantamento. Terceiro oráculo. Balaão, agora desistindo dos agouros, olha para o deserto e vê as tendas de Israel organizadas tribalmente. O Espírito vem sobre ele, e ele descreve a beleza e a fertilidade de Israel, comparando-o a cedros junto às águas. O clímax é o quarto oráculo, onde Balaão nem sequer é solicitado. Ele olha para o futuro distante. Ele profetiza: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ele vê a vinda do Messias. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Esta é uma das profecias messiânicas mais antigas. A ironia suprema é que 1300 anos depois, magos do Oriente, da mesma região de Balaão, veriam essa estrela e viriam adorar o rei, que Balaão foi contratado para amaldiçoar. Deus usou a boca de um mercenário para anunciar o Salvador do mundo. Balaque despede Balaão com fúria, sem pagar o prometido. E aqui, meus amigos, a história toma seu rumo mais sombrio, que muitas vezes é esquecido. Balaão perdeu o dinheiro de Balaque, mas não perdeu a ganância. Ele sabia que não podia amaldiçoar Israel porque Deus protegia Israel. Mas ele raciocinou: se eu conseguir fazer Israel pecar, o próprio Deus deles terá que julgá-los. O texto de Números 31:16 e Apocalipse 2:14 nos revela o que aconteceu nos bastidores. Balaão deu um conselho a Balaque antes de partir. Foi a estratégia da sedução. O plano foi diabólico em sua simplicidade. Envie as mulheres de Moabe e Midian para o acampamento de Israel, não com espadas, mas com festas, vinho e sexo.
Convide os homens israelitas para os sacrifícios aos seus deuses, especificamente a Baal-Peor, um deus da fertilidade cujos rituais envolviam prostituição sagrada. A estratégia funcionou perfeitamente. O capítulo 25 de Números conta a tragédia. Os homens de Israel, que suportaram a guerra e a fome, não suportaram a sedução. Eles se juntaram a Baal-Peor. A idolatria sexual e espiritual rompeu a proteção de Deus. 000 israelitas em um único dia. Balaão conseguiu o que queria. Ele causou a destruição de milhares de israelitas, não pelo poder de sua palavra, mas pelo poder da corrupção moral. Ele recebeu seu pagamento manchado de sangue. Mas a justiça de Deus é implacável. Pouco tempo depois, Moisés ordena uma guerra de vingança contra os midianitas, Números 31. No meio da batalha, os soldados de Israel encontram o velho vidente. O texto diz friamente: a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. O homem que queria morrer a morte dos justos, Números 23:10, morreu a morte dos ímpios, executado como um inimigo do povo de Deus. O Novo Testamento, 2 Pedro 2:15, Judas 1:11, nos adverte contra o caminho de Balaão. O que é isso? É a comercialização da fé. É a disposição de torcer a verdade espiritual por lucro ou popularidade. É a teologia que conhece a Deus intelectualmente, mas não se submete a ele moralmente. Balaão é o arquétipo do falso profeta moderno, carismático, capaz de ouvir a Deus, capaz de falar coisas bonitas e ortodoxas, mas cujo coração é uma caixa registradora e cujo conselho leva o povo ao pecado. A lição final é sobre a soberania de Deus. Balaque tinha dinheiro, Balaão tinha dons sobrenaturais, mas nenhum deles pôde revogar a bênção de Deus sobre seu povo, pois não há feitiçaria contra Jacó. Deus transformou a tentativa de maldição na promessa do Messias, e usou uma jumenta muda para provar que ele pode falar através de quem ele quiser, quando os profetas se tornam cegos pela ganância. Que tenhamos olhos para ver o anjo no caminho e corações para obedecer sem reservas. Fiquem na paz de Cristo.